Olá, alunos do sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos conhecer os objetivos para hoje? Vamos fazer a leitura e a compreensão de um fragmento de romance. Vamos identificar a sílaba tônica nas palavras e reconhecer a classificação das palavras oxítonas, certo? Vamos lá então? Quero perguntar a você, você já leu o livro de romance A Ilha Perdida? Ainda não? Então pense, em talvez poder ler esse livro. É um livro bem interessante, Procure, tente investigar sobre ele, Como você imagina que possa ser a Ilha Perdida? Como será que é essa Ilha Perdida? Fica imaginando aí, tem árvores de que tipo? Será que tem lá um coco, para a gente fazer lá, tomar uma água de coco? Enfim, como seria sobreviver em uma ilha? Existem pessoas, que residem em ilhas, mas nós temos que saber o quê? Nós temos que saber que existem ilhas muito mais isoladas do que as outras. Será que essa ilha perdida é isolada ou é muito próximo para chegar até ela? Não sei, vamos descobrir aí ao longo dos textos, certo? Vamos lá então? Convido você a ler, trechos do capítulo 1 desta obra infanto-juvenil, certo? Essa obra marcou gerações. Pode ser que os pais de vocês, os avós, chegaram a ler esse livro, Então é uma obra que ela tem mais de 70 anos. Então é uma obra um pouquinho antiga, digamos assim, certo? Vamos lá à leitura. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba, rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a uns 2 quilômetros de distância, e nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Kiko e Oscar, os 2 filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Quem viveria lá? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Assim, a distância parecia cheia de mistérios sob as copas altíssimas das árvores. E as árvores eram tão juntas umas às outras que davam a impressão de que não se poderia caminhar entre elas. Oscar suspirava e dizia: se algum dia eu puder ver a ilha de perto, vou mesmo. Kiko perguntava: não tem medo? E se tiver alguma onça morando lá? Onça? Não pode ter. Como é que onça vai parar lá no meio do rio? Nadando. Ouvi dizer que onça nada muito bem. Oscar respondia pensativo: pode ser. Todos os bichos sabem nadar, só a gente precisa aprender. Mas eu queria ver o que há na ilha. Falam tanta coisa. E ficavam olhando a ilha perdida. Se falavam com o pai, este prometia: quando forem mais velhos, faremos uma excursão à ilha. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Os 2 meninos chegavam muitas vezes a sonhar com a ilha. Vocês também têm um local que vocês gostariam muito de visitar? Talvez vocês sonhem muito com esse local, pesquisem fotos, vídeos sobre aquele lugar, que vocês têm um sonho de conhecer, um país, por exemplo, ou um lugar específico dentro do nosso próprio país, do nosso estado, ou mesmo da sua cidade, que você ainda não visitou. Então é bem interessante quando nós fazemos essa relação imaginária, tentando relacionar ao real, certo? Vamos à nossa primeira atividade de hoje. Retire do trecho aqui todas as palavras acentuadas. Pronuncie-as pausadamente e depois
faça a separação de sílabas. Já retornaremos. Legal, você conseguiu então retirar as palavras acentuadas aqui do nosso trecho? Você percebeu? Não é difícil, né, pessoal? É bem fácil. Vamos ver então. Temos lá Taubaté, né? Taubaté. Estão fazendo a separação silábica. Taubaté. Temos 3 sílabas. O acento está onde? Está na última sílaba. Então, nós temos aqui o quê? Uma oxítona. Vamos lá. Lúcia. Lúcia. 2 sílabas. Férias. 2 sílabas. Então, o acento está na penúltima sílaba. Nós podemos chamar de paroxítonas. Vamos lá. Paraíba. Paraíba. Temos aqui 4 sílabas. Portanto, quando o acento está na penúltima sílaba, novamente uma paroxítona. Beleza? Tranquilo? Agora, atividade número 2. Convido você a ler o trecho e o exercício é o seguinte. Separe as sílabas das palavras destacadas e indique a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte, tá bom? Já retornaremos.
Certo. Você conseguiu responder a atividade? Conseguiu? Professor, não, eu tive dificuldades em perceber, né? Então, vamos ver junto com o professor como ficou. Olha lá. Então, fazendo a separação silábica, fica lá. Gostavam. A sílaba tônica, olha lá. O tá, né? Então, essa é a sílaba mais forte nesta palavra. Passar, né? Lembre quando eu tenho dois S's ou dois R's, um deles fica em uma sílaba e o outro vai para a outra sílaba. Então, eu faço a separação. Então, ó, os dois S's aqui se separaram, né, em sílabas diferentes. Então, a sílaba tônica aqui de passar é o sar, certo? Então, a parte final da palavra. Compreendido? Vamos aprofundar, então, um pouquinho nossos conhecimentos. O que é o acento prosódico? Você lembra? Nem todas as palavras possuem acento gráfico, aquele acento que nós vemos, né, na palavra quando ela está escrita. Então, nós temos palavras que nós chamamos de palavras acentuadas com acento prosódico. Então, toda palavra ela possui acento, mas nem sempre é o acento gráfico. Por que, professor, elas possuem acento? Porque existe sempre uma sílaba tônica, uma sílaba que é mais forte naquela palavra. Então, olha lá, acento prosódico é um acento de fala, né? Todas as palavras possuem esse acento. Então, nem sempre é um acento gráfico, então às vezes é prosódico. Quando é o acento gráfico, professor, né? Ele está lá escrito, ele está demarcado lá na nossa palavra. Por exemplo, acento agudo, né? Então, acento agudo, olha a direção do acento agudo. Acento grave, então muda-se a direção. Às vezes as pessoas confundem, né, o acento agudo com o acento grave, né? Porque eles são bem parecidos, só que muda-se a direção deles. E temos o acento circunflexo, que vocês conhecem aí como chapéuzinho, né? Então lembre do nome do nosso acento. Para que servem esses acentos? Eles marcam a sílaba tônica, a sílaba mais forte de todas as palavras. Vamos conhecer então exemplos aqui em que isso acontece. Temos lá Taubaté, né? Passar. Essas palavras elas são classificadas como oxítonas, quando a última sílaba é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte dentro da palavra. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é considerada a sílaba tônica, certo? Então, exemplo, Lúcia, férias, Paraíba. E nas proparoxítonas é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, portanto, é chamada de sílaba tônica. Exemplo, quilômetros, né? Altíssima, árvores. Então, são exemplos que nós conseguimos perceber isso. Atividade número 3. Convido você a ler as palavras e descobrir o seguinte: quais são as terminações que se repetem nessas palavras? Já retornaremos.
Legal, você percebeu então as terminações aqui destas palavras, desse grupo de palavras? Como será que nós chamamos? Por que se repete dessa forma? Né? Vamos descobrir? Olha lá, nós temos algumas terminações que apareceram ali dentro desse grupo. Olha lá, sabiá, sofá, atrás, babás. Então eu tenho a terminação de a, de as, por exemplo, né? Essas palavras elas terminam assim. Temos a palavra que termina com e, né? Porém acentuada, né? Por exemplo, café, né? Temos lá através, então termina com es, né? Porém acentuado. Temos a terminação com o, né? Giló. Tem o metrô, a voz, né? Então, olha lá, termina com os, né? Temos também palavras que terminam com em, né? em no final. Ninguém, por exemplo, né? Armazém. Temos algumas que terminam com ens, né? Só que aí eu tenho o n no lugar do m, certo? Então, olha lá, armazéns, parabéns, né? O que será que essas repetições aqui indicam, essas terminações? Elas indicam a utilização da acentuação, né? A necessidade da utilização da acentuação. Por isso, percebam, né? Certos finais ali, nós vamos muitas vezes ter, então, o acento gráfico, beleza? Atividade número 4. Vamos falar das oxítonas. Então, perceba lá, ó, temos aqui terminações, né, de palavras, como elas terminam, com quais letras elas terminam. Com base nas respostas, né, que vocês deram aí na atividade anterior, formule uma regra de acentuação, né, para estas palavras. Já retornaremos. Legal, você conseguiu formular uma regra de acentuação. Então, observaram ali que existiam algumas letrinhas em que as palavras podem ter ali as suas terminações. Para isso,
Quando certas palavras terminam com algumas letras, a língua portuguesa vai definindo regras, né? Essas regras fazem parte da gramática, por exemplo, certo? Então vamos descobrir aqui no nosso exercício, na nossa atividade, o que era para fazer. Olha lá. Então, segundo a regra, né, nós devemos acentuar as oxítonas que são terminadas com essas letrinhas apresentadas aqui. Final a, as, e, es, o, os, em ou ens. Então, por exemplo, pega lá a palavra parabéns. Esta palavra, ela recebe lá a acentuação gráfica, não recebe? Eu percebo isso. Pega lá, sofá, né? Sofá, termina com A. Então, eu vejo lá a acentuação gráfica lá na última sílaba, né? Quando eu tenho essa acentuação na última sílaba, eu percebo que eu tenho uma palavra oxítona, né? Oxítonas são palavras em que a sílaba tônica é a última. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte de pronúncia, certo? Muito bem. Vamos recapitular então o que nós observamos durante a nossa aula. Falamos sobre o nosso fragmento de romance da Ilha Perdida. Então, um texto muito legal, muito interessante, vale a pena, leiam, recomendo, né? Descubram um pouquinho mais sobre os mistérios dessa Ilha Perdida. Imaginem também, né, caso vocês não tenham oportunidade agora de ler este livro, imaginem como poderia ser essa ilha, né, faz parte da literatura essa imaginação também. Quando nós vemos um filme, nós temos a imagem, certo? Quando nós lemos um livro, nós montamos essa imagem na nossa mente, né, na nossa imaginação. Fizemos também a identificação das palavras, né, que vão ser acentuadas ou não, né, de acordo com certas regras. Então, nós percebemos ali que as palavras oxítonas, por exemplo, têm certas terminações que são necessárias, né, a utilização do acento, né, ali demarcando a sílaba mais forte, que nós chamamos de sílaba tônica, certo? Assim como vimos também a relação do acento prosódico, que é aquele que todas as palavras possuem, mesmo que não esteja lá na parte escrita, né? O acento graficamente presente. Beleza? Muito bem. Então, quero agradecer você que acompanhou a esta aula. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Obrigado.